Boa noite a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez. Peço guiança para trazer palavras que possam tocar um pouquinho cada um. É um tema instigante, né? Falar sobre relacionamentos, é um lugar que de alguma forma sempre toca a nós todos. Eu peço a presença de todos os guias e mentores dessa casa para que a gente possa ter uma noite realmente de crescimento, né? Dentro dessa proposta que todos nós estamos buscando. Bom, hoje eu vou falar sobre o amor a dois, os relacionamentos afetivos na visão sistêmica e espírita. Essa palestra ela foi montada em cima desse livro do Andrei Moreira. Não sei se vocês conhecem. O Andrei, ele é um médico homeopata de Belo Horizonte. Ele é espírita. Inclusive, eu acho que hoje ele está na presidência da Federação dos Médicos Espíritas. Eu não sei realmente qual que é a sigla deles. Ele faz um trabalho também de constelação familiar. Então, por isso, a visão sistêmica, ele traz muito desse trabalho. E como espírita. Então, ele é um palestrante espírita. E eu tive no congresso em Goiânia e sempre... Os congressos, eu fico procurando livros, né, para comprar, tem sempre a exposição, e eu sempre me conecto ao chamado, né, eu falo muito isso, que a palestra é um chamado que nós recebemos, pelo menos para mim é muito isso. Ou o tema vem, e dessa vez o tema veio através do livro. Quando eu bati o olho e que eu comecei a folhear, eu falei, gente, me senti muito identificada com o trabalho dele, porque eu também trabalho com a constelação familiar, estou nessa jornada, né, do conhecimento espírita e acho que a fala dele ressoou muito do que eu acredito e também do que eu faço. Vale a pena, viu, gente? Não é plim-plim, não é propaganda não, mas vale a pena, muito, muito legal. Bom, vamos lá. Então a gente vai falar desse amor a dois, os relacionamentos afetivos na visão sistêmica e espírita. Os relacionamentos afetivos são o grande tesouro da existência humana. Se a vida é uma escola, relacionamentos é a universidade. E tem muita gente falando para mim, caramba, não consegui concluir a universidade, ou fui reprovado, vou ter que fazer de novo. E nós somos seres incompletos. E nessa incompletude nossa, nós somos desejosos de partilha e alimentação afetiva, que possibilite o crescimento e a produtividade em todas as áreas a partir da experiência amorosa. Então, todos nós almejamos em nossas almas um encontro afetivo. Só que é um lugar onde a gente também mais tem receio. Então é um desejo, existe o desejo, ele é real, mas existe camadas de medo, de insegurança que atravessam esse desejo. Então é fato, só se desenvolve quem se envolve consigo e com o outro. Por quê? É na relação com o outro que é o espelho que eu me percebo, eu me vejo. Então, por que é tão difícil estar num relacionamento? Porque o espelho está ali, o tempo todo te mostrando, né, suas questões. Ele está sempre apresentando. Então, sobre o livro Amor a Dois, né, do Andrei Moreira, esse livro é uma coxa de retalhos produzida no campo do conhecimento sistêmico. Então, quando eu falar sistêmico, eu estou me referindo ao sistema familiar, tá? E espírita, e do sentimento propiciado pelo Evangelho, que tem um só objetivo: falar ao seu coração, ao nosso, né? Ao meu também, na alegria da partilha do amor. Tá? Então, ele vai fazendo essa costura ao longo do livro.
Bom, quando a gente vai falar em relacionamentos, a gente vai trazer tópicos e já pensando numa união, vou pensar em energia sexual, sexualidade e vou pensar em afetividade, né? No encontro a dois. E aí nós temos o seguinte, a energia sexual, ela é força divina. A energia sexual é força divina, é força da vida, força de estar presente na vida. Se eu tenho energia, e energia sexual aqui, eu não estou falando do ato, eu estou falando da energia de vida, tá? Por ser uma força criadora que acompanha o espírito em todo o processo da escala evolutiva. Então, olha só, no livro Vida e Sexo, no capítulo 5, psicografado por Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel, ele diz o seguinte: em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva. Nós não estaríamos aqui hoje reunidos se não fosse diante por causa dessa energia, né? Quando ele fala dessa evolução, depois, à medida que eu for falando, a gente vai ver em alguns outros slides, trazendo essa energia, ela pode ser muito criativa, poderosa, uma energia de vida, como ela pode também não ser, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. No livro Evolução em Dois Mundos, também psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz, o André fala o seguinte: ele explica que os contatos desregrados e infelizes acarretam, em consequência, a exaustão e sofrimento como processos evolutivos. Quando a gente sai de casa, num domingo à noite, para estarmos aqui reunidos nessa casa, ou em qualquer outro lugar que estejamos elevando os nossos pensamentos na comunhão com o sagrado, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando compreender um pouquinho mais desse processo a que nós nos colocamos, dessa evolução espiritual, entendendo que somos seres espirituais e que estamos nessa jornada em evolução. Antes de chegar aqui, né, Aguinaldo, eu falei, meu amigo, hoje eu vim, assim, tocada, né? Tô saindo de casa, acabei de receber a notícia do desencarne de um tio muito querido, inclusive lá de Animpuz. Acho que você conhecia ele, de Salim. Bom, a gente compreende isso, se eu não tivesse na doutrina, antes ia ser um lugar de muita dor. Não que a dor não esteja presente, tá, gente? Não é porque a gente está estudando espiritismo que a gente deixa de sentir a falta, não é isso. Só que você compreende de um lugar diferente. Você começa a entender essa passagem, então só resgatando o que eu estava falando, né? Que esse compromisso dessa evolução que nós buscamos, sabendo que nós estamos encarnados, com necessidades da carne, mas buscando esse crescimento espiritual. Então, sabe-se que assim tem sido ao longo de muitas encarnações para inúmeros espíritos que focam no prazer, que é que ele está chamando de contatos desregrados e infelizes. O que ele está chamando de contatos desregrados e infelizes? Que são o foco no prazer egoístico do consumo e dos desejos, sem desenvolver as instâncias mais amplas do amor. É o contato só pelo prazer. Eu não aprofundo, é só carnal, é ali
vou satisfazer meu ego, né? Vou ficar bem e pronto. Então, então isso ele chama de contágios desregrados infelizes. No livro Evolução em Dois Mundos, o Francisco Cândido Xavier, psicografou pelo o espírito André Luiz, que ele traz o seguinte: ele ensina que à medida em que o espírito evolui, saindo, então, estamos pensando nessa evolução espiritual, estamos entendendo que são degraus de uma escada que nós vamos subindo. Quando eu consigo sair dessa brutalidade, o que é essa brutalidade? De que ele está falando? Cara, é o consumo exclusivo, só pelo consumo, só pelo prazer. Busca naturalmente, então quando eu saio desse desejo só do prazer pelo prazer, eu começo a buscar a contenção dos impulsos egocêntricos e o estabelecimento de vínculos e trocas que abastecem o coração. Então eu não vou mais simplesmente estar numa relação afetiva ou num encontro apenas para estar. Eu vou estar nesse encontro e eu vou estar ali, de alguma forma, me colocando e olhando para o outro, né? Identificando também, entendendo que o outro também está na evolução dele, né? E aí a gente sai e começa a fazer, então, esse aprofundamento. Então, nos dias atuais, em que as pessoas e relações estão objetificadas e de boa parte de humanidade se guia por princípios de hedonismo, que é o prazer a todo custo, né, que eu falei, e consumismo materialista, é justo ressaltarmos a amplidão do conhecimento espírita e espiritual como ferramenta de excelência no bom aproveitamento do tempo e das oportunidades de cura integral que reencontros afetivos propiciam. Então, essa fala aqui, essa parte, eu acho que faz esse fechamento dessa compreensão. Então, se eu estou nessa busca desse desenvolvimento, compreendo que estar com o outro é uma grande oportunidade para eu olhar para mim dentro dessa jornada e me coloco nos encontros afetivos, sabendo que eles não vão ser só rosas. Eu acho que essa é a questão. Ninguém falou que um relacionamento afetivo, ele só é feito de rosas, encontros, e viveram felizes para sempre. Desculpa, mas você foi enganado. Quando falaram que o príncipe e a princesa, que o príncipe chegou no cavalo branco, pegou a princesa e eles viveram felizes para sempre, não foi assim. Eles podem sim buscar cotidianamente a felicidade, olhando para os aspectos onde tem a não felicidade, onde eu não estou feliz. E se eu tenho a capacidade de revelar isso para o meu companheiro, de colocar a partir do meu sentimento, sem apontar, mas você é assim, porque você faz assado, porque você é desse jeito, como é que eu vou conviver com você, porque olha o jeito, e parar de olhar o outro, e fazer o convite para trazer, eu me sinto assim. Quando você fala tal coisa para mim, nesse tom que você falou, eu fantasio, eu imagino, porque é você, gente. É você que está criando. Então, por isso que essa troca, ela tem toda essa riqueza, né? Desse espelho, né? E aí, lógico, não tem como falar de relacionamento sem trazer o tema que é polêmico nas relações e que acontecem muito, né? Que é a traição.
eu estou chamando aqui, coloquei traição, auto-boicote. E olha só o que eu sublinhei. Quem trai primeiramente a si mesmo. E ao seu projeto de comunhão afetiva e profunda com alguém. Olha só essa frase. Quem trai primeiramente a si mesmo e ao seu projeto de comunhão afetiva e profunda com alguém. E quem é traído? Também tem a sua parte, não tem? Dentro dessa jornada. Então, a traição é um alçapão que demonstra ou que aquela já está fora daquele relacionamento, aquela pessoa, né? Ou que deseja sair, mesmo que não o reconheça. O que ele está querendo dizer aqui com isso? Que eu só abro esse campo de energia para uma terceira pessoa. E aqui, gente, eu quero até abrir um parênteses, porque a traição, às vezes, ela não é necessariamente só porque uma outra pessoa chegou, uma terceira pessoa. Às vezes eu traio no meu relacionamento quando eu começo a sair e começo a beber e trazer bebida e começo a ficar fora do meu eixo. Aquele comportamento, a bebida, passa a ser o terceiro elemento também de uma traição dentro daquilo que o casal estava constituindo. O uso de entorpecentes, enfim, aquilo que o casal tinha proposto. E quando um elemento é trazido para dentro dessa relação, é uma traição também. A traição do quê? Do projeto que eles estavam tentando ali fazer juntos. Porque a relação, ela acontece quando você casa, ela já vem pronta? Não. Ela é uma construção diária. É diariamente essa relação é construída. É diariamente como? Olhando aqui e olhando para o outro. Tá? Então, e a traição no aspecto do espiritismo? Do ponto de vista do conhecimento espírita, que demonstra que a monogamia é caminho de estabelecimento de afeto e de responsabilidade entre os seres. A traição conjugal é entendida como uma lesão afetiva de graves responsabilidades espirituais para aquele que a determine, ficando este vinculado aos efeitos diretos e indiretos do que promova. Lei de causa e consequência, ação e reação. Se eu promovo, eu vou, de alguma forma, isso vai voltar. Ah, mas eu arrependi. Sim, lembrando, arrependimento, reparação e expiação. Né? Vamos passar pelos três, não tem jeito de pular. Já me perguntaram, tem jeito só pelo arrependimento, eu não preciso passar pela expiação? A gente até falou isso numa outra palestra, né? O que acontece muitas vezes é o seguinte, o fato de você arrepender e você fazer um trabalho em prol, né, seja uma caridade, uma reparação mesmo, aquilo faz atenuar a sua expiação, mas não é que você não vai ter, tá? E lembrando, gente, eu acho que nessa questão da traição, outra coisa, o traído, ele não é vítima. Ah, eu não queria abrir parênteses, mas eu não aguento não abrir, então eu vou abrir um pouquinho antes. Que foi tão polêmico pra gente, nós temos um grupo de estudos aqui, e nosso querido William estava dando aula, e você vai me ajudar aí, meu querido amigo. Vamos lá. Bom, nós chegamos num capítulo, nos domínios da mediunidade, um livro psicografado pelo Franciscano Xavier, Espírito André Luiz. O caso é o seguinte, vou resumir aqui o caso. O caso do Jovino com a
Anésia, obrigada. Do Jovino com a Anésia. A Anésia ela frequenta a casa espírita, uma médium, e né, já bastante conectada com o trabalho espiritual. E ela começa a desconfiar que o marido, o Jovino, está atraindo ela. Bom, e aí ela, num dia à noite, eles estão reunidos, eles têm 3 filhas. 3 filhas. 3 filhas, né, 3 moças, eles estão lá reunidos e ela começa a perceber que ele está traindo ela. E aí ela é tomada de uma fúria, né, ela fica com muita raiva e pede ajuda aos, né, espíritos protetores, né, e ela recebe ajuda. Peça e você receberá, não é assim? Então, aí ela recebe e ela é levada a um desdobramento. Vai balançando a cabeça assim. Faz assim, ó. Então, ela vai para o processo de desdobramento e ela percebe a cena mesmo, né? Ela é levada a ver o marido lá. Ela pede para ele, ela fala, quero ver Jovino. Isso, muito bem, obrigada. Então ela vê, né? Não pediu? Vai lá, vai ver o Jovino com uma outra mulher. E aí, os espíritos vêm, e aí foi uma aula que não vou dizer que foi tranquila pra gente, porque não foi, gente. Os espíritos falam assim, você achou que casamento era um campinho de, né, tipo, era tudo muito bom? Não, tem os espinhos, aquilo que eu falei, não é só flores, tem os espinhos. E aí, você acha que isso está acontecendo por acaso? Não está acontecendo por acaso. Então, essa triangulação que estava acontecendo, na verdade, era um resgate que os 3 já tinham em outras vidas. E que quando a Anésia veio, ela sabia, ela tinha consciência que ela ia passar por isso. É porque, gente, ele transcreve o capítulo aqui. Você vê o tanto que é rico essa história. E aí, os espíritos que estão, né, os mentores, dizem a ela o seguinte, que ela tem que perdoar o marido. E ela tem que fazer um trabalho de maternagem com esse espírito, que está num processo menos evoluído, vamos dizer assim. E aí eu vou só trazer o que o Andrei fala. Os benfeitores conclamavam a mulher ao perdão e ao cuidado da relação, para que o marido pudesse se reconectar consigo mesmo e com seu compromisso na relação de casal. Caberia a ela fazer isso. Vejam que há instantes da relação em que a função maternal ou parental é necessária, até que o reequilíbrio seja refeito. Não era momento de enciumar-se simplesmente, e sim de cuidar da relação, acolhendo a sombra do outro e ofertando o melhor para que ele se reconectasse. Difícil? Mas não é para isso que estamos aqui? Para compreender? E para que ela pudesse fazer também o resgate dela, ao que ela se promoveu aqui. O que ia acontecer com o Jovino dizia respeito a ela? Não. A ela era o compromisso dela com o desenvolvimento dela. Gente, é difícil? É. Mas é isso que acontece, né? Vida real, acontece isso. Bom, vamos falar então agora. A traição é quando os laços estão rompidos ali, né? Machucados. E a afetividade?
Quando encontramos pessoas afins com as quais estabeleçamos relações baseadas no respeito e na partilha com individualidade, limites sadios, produzimos trocas energéticas salutares que nos retroalimentam, gerando ideias, sentimentos e afetos que movem a vida. Então, quando a troca é saudável, o que acontece? Eu recebo, me retroalimento e dou e caminho. Então, é isso. Já o contrário, alguém que se fecha às relações afetivas se autocondena a uma prisão de angústia, gerando sintomas e adoecimento variados, como as psiconeuroses e as obsessões. Na psicologia, a gente fala para você estabelecer o nível de saúde mental de uma pessoa, é a capacidade que esse indivíduo tem de estar nas relações sociais. Então, o quanto esse indivíduo, essa pessoa, ela está saudável nas relações sociais, determina a sua saúde emocional. Bom, no livro Amor Imbatível, Amor Leal, do Divaldo Franco, psicografado pelo Divaldo, da Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que o matrimônio representa um estágio de autodesenvolvimento do self. O que é esse autodesenvolvimento do self? É o autodesenvolvimento da pessoa. Quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge, firmando-se na fidelidade e nos compromissos da camaradagem em qualquer estágio da união que os vincula, reciprocamente um ao outro ser. Então, esse compromisso de querer que dê certo. É o compromisso que você faz ao lado da outra pessoa e diz, estamos juntos, vamos crescer juntos. Ele é um compromisso diário. Você não faz no dia que você casa. O dia que você casa, você só faz um ato simbólico. O compromisso, ele é diário. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as leis sistêmicas, que são essas leis que eu falei, ligadas à família, né? E como que essas leis atuam nos relacionamentos afetivos. Outra frase muito importante aqui que vai nos mostrar esse caminho. Nenhuma relação posterior tem êxito enquanto a relação primária não for bem sucedida. É real. Nenhuma relação posterior tem êxito enquanto a relação primária não for bem sucedida. O que ele está dizendo aqui no sistema familiar? Se eu não fiz a aceitação do meu pai e da minha mãe aqui dentro, compreendendo que o que foi possível viver com eles e entendendo que eu escolhi esses seres para ser meu pai e minha mãe, para viver essa jornada aqui, e que é através dessa relação que tem elementos do que eu vou crescer, as relações seguintes, que são aí os casamentos, os encontros amorosos, eles não vão ser bem-sucedidos. Então, tudo começa lá, papai e mamãe. Aí tem gente que chega para mim e fala, Denise, mas eu nunca nem vi o meu pai. Não, mas você pode não ter visto, mas você não estaria aqui na minha frente se não fosse o seu pai. Tá? Então, nós chegamos num ponto que está lá também, né, nos 10 mandamentos, e
Na constelação a gente trabalha o tempo todo falando isso. A importância de honrar pai e mãe. O que é esse honrar pai e mãe? É uma gratidão profunda. É quando o filho olha na alma para o sacrifício dos pais, para todos os esforços de amor que tiveram e diz para eles, aqui gente, no coração, eu farei uma boa coisa com a vida em homenagem a vocês. Então eu vou dizer, eu agradeço pela vida que vocês me deram. Denise, mas é impossível conviver com a minha mãe. Ela é muito tóxica. Bom, a mulher deve ter problemas, mas esse ser pelo qual a sua vida chegou, essa relação, você tem que honrar e agradecer. E enquanto você não fizer isso, não é aqui e não é simplesmente aqui, mas aqui, não caminha. Então é agradecer. E aí ele diz o seguinte, só está apto a uma relação a dois aquele que toma a força da vida em sua maior grandeza, pois só é capaz de trocar aquele que está cheio. O que é isso? Você tem que chegar para uma relação com outro cheio e não levando o seu pacote imenso de necessidades infantis que todos nós temos, gente. Todos nós temos. Todos nós tivemos falta na nossa infância. Às vezes, por questões que a mãe ou o pai nem sabiam que você tinha aquela necessidade. Ou porque naquele momento eles não puderam dar mesmo. O que você, então, quando ele fala de chegar cheio, é chegar cheio nessa relação com o pai e com a mãe. E não olhar para o seu companheiro ou a sua companheira e achar que ela vai te dar aquilo que você não recebeu lá de papai e mamãe. Ah não, meu pai e minha mãe não me deram. Não, mas não tem problema, porque agora eu encontrei uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa vai me dar tudo. Não vai. Porque agora o caminho é com você. O que seu pai e sua mãe tinham para te dar, eles já te deram. A vida. A sua vida. E eles cuidaram de vocês. Ou alguém cuidou nos anos iniciais. Senão nenhum de vocês estariam aqui hoje. Nem eu, né? Então, ele diz... é conectar-se à grandeza dos pais. Não depende em nada da personalidade destes, ou do que fizeram ou deixaram de fazer. Apenas de uma postura de respeito e conexão. Não cabe a nós apontarmos o dedo e dizer, porque você fez isso e porque você fez aquilo. Cabe a você olhar para esses dois seres e dizer, eu agradeço pela vida que vocês me deram. A relação é difícil, ela é problemática, ela é doentia? Então diga também, eu sinto muito que não podemos ter uma relação diferente. Mas eu aceito que foi possível. E cabe a mim hoje dar esse colo, dar essa maternagem para mim do que faltou. E não cobrar do outro. Então, gente, a gente vai pensar o seguinte, o que impede e o que permite que o amor flua na relação do casal? O que será que é esse temperinho, né? Para isso, eu preciso entender o que é um relacionamento afetivo. Porque se eu não souber definir um relacionamento afetivo, como é que eu vou saber que tanto de tempero, ou que tempero eu tenho que colocar? Então vamos lá. Para vocês, em um relacionamento afetivo, 1 mais 1 é igual a 1?
Vamos lá. Em um relacionamento afetivo, 1 mais 1 é igual? 3? Alguém falou 2? Alguém? Tá, legal. Marcela, né? Hã? 2. Não, tá falando 3 que é um inteiro, o outro inteiro e um que é o casal. Tem, tipo... Isso aí. Acertou! Hoje você ganhou uma estrelinha. Isso aí, Marcela. Então, o relacionamento, 1 mais 1 é igual a 3. Se for 1 mais 1, é simbiose. Vira uma coisa só. É aquele casal, gente, que a gente até tem preguiça de ficar junto, que você liga para sua amiga e fala assim, amiga, vamos sair hoje? Ai, deixa eu ver se o fulano pode ir junto. Ai, amiga, mas eu quero só você. Ai, mas é porque a gente não sai separado. É simbiótico. Ele gera o quê? Codependência emocional. Onde eu vou, o outro tem que vir junto. 1 mais 1 igual a 2, também é o quê? É um indivíduo aqui, o outro aqui, eles vão caminhar o quê? Separados, eles nunca vão se encontrar. Não tem um elemento de comunhão. Estão lá. E muitos casais vivem assim. Cada um tem sua vida, vai embora e não constrói. Só que também não fica muito tempo junto. Porque geralmente são relações, o contrário da codependência, são relações egoístas, ou narcisistas, que o outro está ali só para satisfazer, mas não tem troca. E 1 mais 1 igual a 3, então, é exatamente. Eu estou falando Marcela mesmo, né? Tá. É o que a Marcela trouxe, né? É o terceiro, eu trago o outro que vem e junto nós formamos a relação. Então essa relação, ela tem um pouquinho meu, um pouquinho do outro e nós vamos fazendo esse jogo. Ora tem um que traz mais, a outra hora é o outro e deveria ser essa troca, esse compartilhar entre o dar e o receber. Bom, para falar de relacionamento afetivo, nós vamos falar de masculino e feminino e eu não estou falando de homem e mulher. Eu vou falar de papéis que o homem ou a energia masculina desempenha, porque inclusive nós temos os dois, né, gente? O equilíbrio interno é equilibrar o meu masculino interno com o meu feminino. Tá aqui, ó, até tatuei para eu sempre lembrar disso, Yin e Yang, né, que é esse equilíbrio. Então, com menor gasto energético então, eu vou só ler de novo. Há papéis que o homem desempenha com menor gasto energético e papéis que a mulher desempenha com mais leveza. Aqui ele está falando de, realmente, relações, como que é o homem e como que é a mulher. Aí no próximo ele vai dizer o seguinte: reconhecer quais são esses papéis na dinâmica particular do casal, sem imposições de gênero e discursos sexistas, é essencial para que a conjunção afetiva e a dinâmica familiar fluam com mais leveza. Por exemplo, tem momentos lá em casa que a gente está tendo alguma questão com os filhos, eu chego e falo, Fábio, acho que eu fiz isso hoje, inclusive, né? Fábio, está na hora de você sentar com a fulana e ter uma conversa. Ela precisa escutar o pai. O pai é que vai dizer não, o pai é que vai dar o limite, esse masculino. E a mãe vai fazer o quê? Não, meu filho, vem cá, deixa eu explicar. O que o papai está falando, o pai chega e põe a regra. E ó, eu vou falar uma coisa. O que a gente está assistindo hoje, infelizmente, são falta de limite por parte dos pais. A permissividade, uma criança, ela precisa receber limites. A criança não tem discernimento. Se você não disser para ela, isso aqui está errado, isso aqui está certo, ela não compreende. Então, se você achar que sentar simplesmente ficar dialogando ali com a criança, também não é assim que funciona.
Tem momentos que a fala tem que ser precisa. Não, você não pode fazer isso. Tá? Então, o que a gente tem visto, eu estou falando em termos até do trabalho, né, no consultório, são jovens adultos chegando sem limite. E mais, eu nunca recebi isso dos meus pais. Porque aí fica a falta de quê? Da base, da raiz. Deixa eu correr. Ai, meu Deus. Respeitar significa, antes de tudo, reconhecer. Então, respeitar é um ponto importantíssimo. Respeitar uma pessoa é reconhecer que ela existe, que é como é e que é certa da maneira como é. E não como eu quero mudá-la, idealizá-la, moldá-la para ficar comigo. Isso pressupõe que eu me respeite da mesma forma, que eu reconheça que existo, que sou como sou e que tal como sou também sou certo. Esse é o ponto do respeito fundamental. Admiração. Como é que você vai ficar com alguém que você não admira? Então, a admiração, ela produz vida e força nos relacionamentos. Gente, somos seres imperfeitos e estamos com pessoas imperfeitas. Somos mães imperfeitos, pais imperfeitos, criando seres imperfeitos. Mas estamos aqui tentando fazer o nosso melhor. Ninguém vem pronto, é uma construção, como eu falei, diária. Então, admirar aquele ser na sua humanidade. E não na idealização que eu criei lá do príncipe encantado. E que agora ele não está sendo meu príncipe encantado, ou a minha princesa encantada, ou meu parceiro encantado, seja lá como for. Então, onde é que nós, falando dentro, nós estamos numa casa espírita, onde que nós vamos chegar nisso? A espiritualidade do casal. Quando o casal ora, particularmente juntos, aure forças para o enfrentamento de si mesmos, na autossuperação das crises domésticas e naturais no percurso. Através da oração, muitas ideias perniciosas são afastadas. Muitos desejos são controlados, muitas emoções abrandadas, bem como ideias novas são inspiradas e sentimentos nobres fortalecidos no coração de quem se abre com humildade para ajudar. Orar junto. Como? Fazendo culto no lar. O culto do Evangelho no lar é um recurso poderoso de auxílio. Ter aquele momento de você estar ali junto com a sua família ou seu companheiro. E se não puder, faz sozinho mesmo. Mas faça. De elevar os pensamentos numa leitura onde você possa se conectar. 1 minuto. Obrigada e gratidão. Hoje eu trago aos meus pais pela vida, a vida pelo que é permitido, por tudo que disponibiliza e por tudo que é vivenciado. Ao meu companheiro, por tudo que é possível, por todo esforço, por toda conquista, por toda humanidade trocada e por todo caminho partilhado. E por mim mesma, por tentar fazer sempre o que é necessário. Ou tentar, né, gente? Tô tentando. Mas buscando conectar com o amor mais profundo. E nessa casa, nos estudos evangélicos, eu tenho encontrado o amor maior que nós recebemos aqui. O amor de Deus. Gratidão e obrigada por estar comigo aqui essa noite. Foi lindo. Isso foi uma linha, né? Depois de tantas informações, de tantas... meus amigos, para não quebrar a tradição, né?
nós vamos abrir para uma perguntinha, um comentário. Alguém gostaria de perguntar para a Denise, fazer algum comentário? Fique à vontade. Todos tranquilos? Tem muito material para a gente refletir, né? Então, tudo bem. Então, nós vamos, se não tem nenhum comentário, nenhuma pergunta, nós vamos passar para a segunda parte, que é a nossa oração, o passe à água fluidificada. Já convido os passistas, né?